Graça e paz. Hoje eu quero pedir a tua atenção para você analisar comigo algumas profecias sobre a morte de Cristo. Tratam-se das profecias do profeta Isaías, que viveu ali por volta do ano 700 antes de Cristo. É algo muito impactante como o profeta Isaías descreve detalhes da crucificação, mesmo sem compreender exatamente de quem se tratava, mas relatando ali as visões que Deus lhe deu. Acompanhe comigo e veja que descrição detalhada da crucificação de Cristo 700 anos antes do cumprimento. Embora nossa aula esteja baseada em Isaías capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12, é importante nós termos um texto base para fixarmos a nossa mente. E esse texto é Isaías 52, 13, que diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Esse texto, ele parece entrar em conflito com toda a descrição seguinte, mas ele está de acordo com o finalzinho do capítulo 53, da parte ali que descreve no capítulo 53 a profecia. Por quê? Porque aqui fala de um servo vencedor, de um servo que será exaltado, que será elevado e será sublime. No entanto, as descrições que se seguem ao capítulo 52, verso 13, são chocantes. E é o que nós vamos acompanhar agora. Vamos dividir em 3 partes essa aula. Primeiro, o escândalo da morte do servo, o escândalo da morte de Cristo, como profetizado ali em Isaías. E vamos sempre colocar primeiro o título da nossa abordagem, aqui uma frase que descreve o versículo, seguida pelo versículo, tá? Então, primeiro, o servo desfigurado. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Ou seja, não apresentava um ser humano são, mas um ser humano ali que foi afligido, que passou por uma transformação. E nós veremos que essa transformação foi o sofrimento na cruz, mais do que qualquer outro. E a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Então, ele estava desfigurado. Ele não tinha a aparência dele humana sadia, mas sim passou por uma transformação. Não havia beleza nele. Pelo motivo de estar desfigurado no servo, não havia beleza em Cristo naquele momento da cruz. Porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Olha só, subindo, né? Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, humanamente falando, o ser humano que olha aquela cena, olha e se choca. E não é atraído humanamente para aquela cena, mas sim para desviar o seu olhar do sofrimento, desviar o seu olhar da dor do outro. Ele foi desprezado. Por passar por essa situação, ele foi desprezado. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como de um que os homens esconde o rosto, viram o rosto para o lado. Era desprezado e dele não fizemos caso. Então havia desprezo de diversas formas. Primeiro, desprezo de pena de alguns que viravam o rosto para não ver o sofrimento. De outros, o desprezo ao se alegrar pelo sofrimento, achando que aquele era um castigo justo por Jesus se passar, entre aspas, né, na visão deles, por Filho de Deus. E de qualquer forma ele foi desprezado. E ele parecia estar sendo castigado por Deus. O sofrimento era tão grande que quem vê falava, não é possível. Esse homem deve estar pagando por algum crime, por algum pecado. E sabemos que ele estava pagando pelo pecado, pelos pecados de todos nós, né? Assim como aqueles ladrões na cruz. As pessoas olhavam e talvez diziam, olha, esse merece estar ali. Aquele também, não é possível. Tem que merecer para estar numa situação como aquela. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, para quem via Jesus, falava, não, só pode ser realmente um castigo. Ele foi transpassado e moído. Ele foi transpassado pela coroa de espinho, ele foi transpassado pela lança, ele foi moído enquanto era levantado à cruz, os seus músculos ali eram esticados, os seus ossos eram esticados, e ele era moído pelos nossos pecados, mas ele foi transpassado. Olha só, vamos focar aqui no que aconteceu, né? Nosso primeiro ponto, ele foi transpassado, ele foi moído, ele sofreu calado.
Sabemos que Cristo, em alguns momentos, bradou na cruz. Bradou quando questionou por que Deus o havia abandonado. Tamanho era ali o seu sofrimento. Ele abriu os seus lábios no final para dizer está consumado. Ele abriu seus lábios para dizer que tinha sede, para conversar com o ladrão da cruz. Mas nós percebemos, se olharmos todo o momento, desde o seu julgamento até a sua crucificação, que ele falou muito pouco, para o tamanho do tempo e o tamanho da situação. Então, ele estava ali calado, refletindo, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Sabemos que um cordeiro, quando levado ao matadouro, em algum momento também ele vai abrir os seus lábios para gritar de dor, mas em toda a situação envolvida ele está calado. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi julgado por injustos. Mesmo quando julgado pelo sinédrio, pelo sumo sacerdote, mesmo quando julgado pelos romanos, nos dois casos, ele foi julgado por injustos. O justo foi julgado por injustos e achado injusto. Os injustos acharam o justo injusto. Essa é uma grande contradição, né, do julgamento ali. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porque foi cortado da terra dos viventes. Aqui já temos um veredito, ele merecia a morte. Essa foi ali a resolução do julgamento. E agora veremos os motivos da morte do servo. Textos serão repetidos, mas com enfoque do porquê, para tomar nossas dores e pesares. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Sabemos que ainda passamos por sofrimento, mas muitas vezes Deus tem nos livrado de enfermidades, já um vislumbre da eternidade, nós podemos vivenciar muitas vezes. Nossas dores também são aliviadas quando oramos, quando confessamos. Isso ele levou sobre si. Isso ele tem o poder de tirar eternamente de nós, conforme se cumprirá. Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pesares. Também porque o servo fez isso, para nos trazer a paz. João 16:33, ele nos deixou a paz. A paz dele ele nos deu. Não como o mundo nos dá, uma paz falsa, mas a paz perfeita. Isso ele conquistou na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que nos aproxima de Deus. Estava sobre o servo naquele momento do sofrimento. Isaías 53:5. Para nos sarar, para nos curar, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquele momento que Jesus foi para a cruz, era a nossa vida, nosso remédio que estava sendo produzido. Era o antídoto contra o pecado que estava sendo gerado ali através daquela morte, consumada a partir da ressurreição. Por essas pisaduras, por esses sofrimentos, fomos sarados. Também para nos unir. Temos uma visão muito fragmentada do reino de Deus, e é claro, nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós moramos em uma cidade específica, nós vivemos em uma comunidade específica, então nós frequentamos uma igreja específica. Isso é humano, isso é lógico, Nós temos uma limitação de tempo, espaço. Não podemos estar em todos os cultos de todos os lugares ao mesmo tempo, não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso temos um espaço específico, temos uma cidade humana, provisória, temos uma casa onde moramos, temos um veículo que nos locomovemos ou usamos algum tipo de veículo sempre, somos limitados em tempo e espaço. Mas para nos unir que Cristo morreu. E essa união, embora não possamos estar em todos os lugares, mas precisamos ter a visão do todo, sabendo que Ele fez um povo para si. E não somente a nossa comunidade está inserida nesse povo, mas ela não é todo o povo. Isso é importante nos dias de hoje, e talvez sempre foi, Importante mencionar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53:6. Essa morte nos uniu. Temos a ceia como um exemplo disso. Somos um só corpo, bebemos do mesmo sangue,
Recebemos vida do mesmo Senhor. E os resultados da morte do servo? Quais os desdobramentos, as consequências? Isaías 53, 10 a 12. Primeiro, lembra que ele aqui vai voltar a se conectar com o capítulo 52, quando diz ele terá os seus dias prolongados. Primeiro ele fala que seria exaltado, daí descreve todo o sofrimento e morte, e agora fala que seus dias serão prolongados como isso, um vislumbre da ressurreição. Temos aqui uma profecia da ressurreição, que os seus dias foram prolongados, inclusive até hoje, por toda a eternidade. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Olha, primeiro ele morreu sem descendência, mas agora fala da sua posteridade. Fala do povo que ele criou e prolongará os seus dias. Aqui uma figura de linguagem para a eternidade. A vontade do Senhor se cumprirá em sua vida. A vontade perfeita, a vontade escatológica do Senhor para o ser humano desde sempre se cumprirá. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O seu trabalho, as suas mãos, terá sucesso. Será bem sucedido em seu trabalho. Ele se satisfará com o resultado de seu trabalho. Embora o servo tenha sofrido, tenha passado por tudo isso, mas ele vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Não foi em vão o meu trabalho. Isso graças àqueles que se achegam até ele. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ficará alegre, contente. O meu servo, justo com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Lembra que a Bíblia diz que há festas no céu quando o pecador se arrepende? É justamente isso, Cristo vendo o resultado do seu penoso trabalho. Que coisa maravilhosa. Ele festejará as suas vitórias. Haverá um triunfo, haverá uma vitória, como já há sempre, mas uma vitória final e plena. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Fala do reino de Cristo, da conquista plena. Porquanto derramou a sua alma na morte, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E aqui, alguns instrumentos utilizados na morte do servo, que também foi uma forma de transpassar a Cristo, perfurar o seu crânio, né? Temos aqui o chicote com as pontas de ossos. Temos ali também algumas tirinhas ali do chicote com bolas metálicas. E temos as correias de couro. Tudo isso ajudava a rasgar a pele de Cristo. E veja, às vezes pegando no mesmo local já ferido, né? Então uma coisa terrível. Provavelmente a espada que o transpassou. Temos ali uma dimensão dessa espada. Parece ser um ferro bem maciço, né? Algo bem dolorido. Os pregos, que também ajudaram a fixar Jesus na cruz, foram alguns instrumentos utilizados. Desta forma, eu te agradeço por participar conosco desta aula, aqui no nosso canal Firme e Propósito, que cada vez mais vai crescendo e, como eu já disse, vai se tornando uma escola bíblica, e daqui a um tempo vai ter muito conteúdo aí para as pessoas pesquisarem, muito feliz com isso. E você pode fazer parte dessa comunidade se inscrevendo, participando com a gente, visitando o nosso site, nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.